Olá, gente, tudo bem? E aí, estava com saudade? Poxa, eu também, né? E aí agora, felizmente a gente voltou, estamos juntos novamente, ok? E aí vocês foram alunos do ano passado do quarto, estiveram comigo também no quarto e agora a gente vai estar no quinto ano juntos aí por um período, ok? Beleza? Vamos ver a nossa aula de hoje? E aí o seguinte, vou pedir logo para você pegar seu caderninho, seu lápis. Eu sei que cada um de vocês tem um cantinho de vocês aí de estudo. Pega o lápis, uma caneta, o seu caderno, se possível o livro de história, ok? E aí você já vai fazendo as suas anotações, à medida que a gente vai falando, vai se comunicando aqui, você vai fazendo suas anotações e a gente vai se entendendo, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje? Olha só, quando a gente fala em religiões, a pergunta que eu faço é, o que seria estudar religiões hoje? Só que hoje a gente não vai estudar religião. O nosso tema é formação dos povos antigos e importância das religiões. Nós não vamos entrar naquele mérito, quem é católico, quem não é católico. Não, isso aqui a gente não discute, ok? A gente vai discutir a formação dos povos antigos e a importância das religiões que tiveram para esses povos da antiguidade até os dias de hoje, ok? Se você olhar essa figura aqui, aqui nós temos algumas pessoas representando diversas religiões, cada uma representando uma espécie de movimento, ok? Uma espécie de movimento que geralmente é costumeiramente feito nas religiões. Então aqui você tem diversas pessoas e cada uma dessas pessoas representa as diversas religiões que nós temos espalhadas hoje pelo mundo inteiro. Vamos lá então. A gente sempre costuma falar sobre as nossas habilidades de forma bem rápida. O que são as habilidades? Ao final dessa aula, a gente espera que vocês tenham conseguido adquirir essas habilidades, ou seja, tenham entendido de acordo com essas habilidades. Quais são elas? Comparar aspectos das culturas indígenas, africana e europeia para a compreensão da formação da cultura brasileira. Então você já viu que a gente vai falar um pouco sobre europeus e índios, dentro do contexto das suas religiões. Reconhecer a importância da tolerância cultural e religiosa para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária. Então são duas coisas que a gente vai comentar muito. Mas, como a gente sempre tem, lembra, do ano passado, a gente sempre tinha uma horazinha da história. A gente está falando de história, então a gente tem que ter nossa aula de história. A hora da história. Só que a hora da história não é aquela história contada, né? Da Branca de Neve e os Sete Anões, lá da Malévola, ok? Da Marvel, não é isso. A nossa história, ela tem a ver, o nosso texto, ela tem a ver com o que nós vamos comentar hoje, certo? E a gente vai começar comentando ou tentando entender o que é intolerância religiosa. Acompanha comigo a leitura. Se você estiver aí, e você está aí no seu cantinho, acompanha comigo a leitura. Eu vou fazer a leitura de forma pausada para você acompanhar, tudo bem? Beleza, vamos lá. Você provavelmente já ouviu falar em casos de preconceito e discriminação. Atente para essas palavras que estão sublinhadas ou que estão em negrito, tá bom? De pessoas por conta de sua opção religiosa, não é mesmo? Olha só. Esse fenômeno acontece no mundo todo, está presente em quase todos os momentos da história. A religião, como você deve saber, já foi e ainda é motivação para guerras e conflitos. A intolerância religiosa atinge todas as crenças, mas a perseguição a determinadas religiões é mais ou menos intensa conforme a região e a época. A história da intolerância religiosa é uma história de séculos. No Império Romano, os católicos foram perseguidos. Na Idade Média, católicos perseguiram judeus e pagãos. No Brasil, os portugueses não aceitavam as crenças religiosas dos índios e os catequizaram, e no período da escravidão proibiam os negros de cultuar seus deuses. Olha só. Esses são apenas alguns exemplos.
Segundo o professor Antônio Osaí da Silva, que é um grande professor, a raiz da intolerância está na transição das religiões politeístas para as religiões monoteístas. Isso porque, ao reconhecer a existência de um Deus único, as religiões deixam de aceitar a existência de outros deuses. Não se pode haver concorrência. É daí que surge a ideia de que guerra santa, isto é, a realização de conflitos para afirmar a concepção de um Deus. Eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar, né? Claro, a gente ouve muito falar nos jornais, por aí, na mídia no geral, falar sobre guerra santa. E é exatamente isso que é um dos pontos hoje do nosso assunto. Primeiro, falar sobre intolerância religiosa. E aí a gente vai fazer um apanhado aqui do texto. O que seria, então, intolerância religiosa? Intolerância. Olha, eu costumo sempre dar um exemplo da seguinte forma. Vocês já ouviram falar de alguém intolerante à lactose, não já? Intolerância à lactose? O que seria intolerância à lactose? É uma pessoa que, ao ingerir qualquer produto à base de leite, ele vem a passar mal, porque o organismo dele é intolerante, não suporta. Se a gente for transferir esse conceito para intolerância religiosa, é basicamente a mesma coisa. É uma pessoa intolerante religiosa, é uma pessoa que não aceita, não suporta, certo? As diferenças, não suporta a religião do outro. Ok? Beleza, então? Já pegamos o nosso primeiro conceito, que foi sobre intolerância religiosa. Vamos lá. Olha para essas figuras aqui. Primeiro você tem aqui, ó, uma imagem em que você tem diversas pessoas e diversas etnias e diversas culturas de diversas religiões espalhadas aqui no Brasil e pelo mundo inteiro. Gente, o mundo não é só o local onde nós vivemos. O mundo, ele é muito grande. Nós temos pessoas diferentes, inúmeras pessoas diferentes espalhadas por esse mundão que tem por aí, ok? Aqui você tem, ó, uma outra, sai tolerância. É como se a pessoa estivesse dizendo o seguinte, olha, vai para lá que eu não te aceito, tá? Fica no teu lugar que eu não te aceito, você é diferente. E lá nós temos, no dia 21 de janeiro, que já passou, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Aposto que vocês não sabiam disso, né? Que dia 21 de janeiro é Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Aqui não tem isso. Intolerância religiosa, aqui na nossa aula, e também aí onde vocês estão, não deve ter. Tudo bem? Vamos lá. Olha para cá. Esse aqui é um dos grandes homens, já falecido, claro, chamado Mahatma Gandhi, que foi um dos grandes pensadores, filósofos, digamos que foi um grande homem que basicamente mudou toda a tradição dos indianos. E olha o que ele diz, olha, as religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguirmos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o mesmo objetivo? Onde está o motivo para as brigas? Então, vamos pensar aqui. Se as religiões, elas seguem o mesmo princípio, que é levar nós que estamos aqui na Terra, em contato com um ser espiritual, que para nós católicos a gente chama de Deus, né? Lá os muçulmanos chamam de Alá, não importa. Pode ser Buda, Maomé, o que for. Então, se o objetivo é fazer com que nós nos aproximemos de Deus, não importa qual seja a religião. Qualquer uma que fizer isso, alcançar o seu objetivo, vale. Isso é o que a gente chama de tolerância religiosa. Ok? Tolerância religiosa é saudável. Tudo bem? Bom, olha para aquela figura ali. Está vendo aquele Brasil? Gente, é muito bonito quando você olha para essa figura
para o Brasil, o mapa do Brasil, o local onde a gente mora, e a gente percebe o quanto que nós somos misturados, o quanto que nós somos diferentes, tá? Eu sou diferente porque penso diferente, porque tenho uma religião diferente, de um outro, por exemplo, que é evangélico, que é branco, que é moreno, que é cor de jambo, sei lá, qualquer um desse tipo. Então é isso que faz o nosso Brasil, é sermos diferentes. Então olha só, entre os vários aspectos que constituem o conjunto de costumes e hábitos fundamentais relacionados aos comportamentos, valores, ideias e crenças de um grupo social, a religião ocupa um papel crucial por se tratar de um fragmento do sistema cultural. Ou seja, resumindo, a religião faz parte da nossa cultura. Ela está intrinsecamente dentro da nossa cultura, da nossa forma de ver o outro, da nossa forma de se comportar, da nossa forma de pensar. Ok? Mas isso não pode ser motivo para que nós nos tornemos individualistas e intolerantes. Respeitar o outro, as tradições do outro, isso é o que é ser tolerante. Ok? Olha para essa outra figura. Nós temos lá um grupo de indígenas, que a gente chama de cultura religiosa indígena, estão, basicamente, fazendo uma reflexão sobre o que é um ser espiritual para eles, ou seja, o que é Deus. Nós sabemos que para os índios, Deus, tá? A concepção de Deus é diferente para nós católicos. Enquanto para eles, Deus está na natureza, está nos rios, está nos peixes, está nos animais, para nós percebemos Deus de uma forma diferente. E aqui embaixo nós temos a primeira missa realizada aqui no Brasil, lá por volta de 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, invadindo o Brasil. Então foi realizada a primeira missa. Então na hora que os portugueses bateram o pé aqui, a primeira coisa que eles fizeram foi levantar uma cruz e rezaram uma missa, introduzindo aqui, junto aos índios, a religião católica, ok? O papel das religiões e culturas para os povos antigos era uma das coisas mais importantes. Explicação. A cultura de um povo mostra quem ele é, de onde veio, assim como a religião mostra em quem ou no que as pessoas creem. Ok? Gravem isso. Vamos lá. Olha para lá novamente. Aquela figura, gente, essa figura aqui, ela é bem interessante. Porque aqui a gente percebe ali, ó, vários símbolos religiosos diferentes. Ali você tem a cruz, que simboliza o cristianismo. Nós temos ali os muçulmanos, nós temos ali judaísmo, nós temos ali xitoísmo, nós temos diversas religiões. Exemplo da diversidade desse conjunto de manifestações religiosas, nos dias de hoje, são sociedades que acreditam em diversos deuses, que a gente pode chamar de politeístas, enquanto outras cultuam apenas um único Deus, como no caso dos católicos. Há sociedades nas quais os deuses representam aspectos da natureza e animais, enquanto outras acreditam em deuses antropomórficos. Bom, aí você pode perguntar, professor Jota, mas o que é esse negócio de deuses antropomórficos? Gente, não é nada mais do que você acreditar que uma determinada pessoa pode ser considerada um deus. Isso existiu lá na Grécia Antiga, lá com os romanos, isso já existiu, ok? Isso é fato, isso é história. É por isso que a gente estuda história, para a gente saber exatamente isso, o que aconteceu no passado. Então, se você pensar, diversas sociedades espalhadas pelo mundo nos dias de hoje e nos tempos antigos acreditavam, por exemplo, que a natureza era divina. Os rios eram divinos, as matas eram divinas, como no caso para os índios, ok? Então isso é uma forma diferente de ver Deus, de ter as religiões como uma ligação entre nós aqui na Terra com um ser espiritual, ok? Vamos lá. Além disso, olha para lá para a imagem.
Além disso, os diversos sistemas religiosos criados ao longo do tempo também ajudaram a criar modelos de comportamento e conduta muito variados e estão relacionados com os modos de vida dos grupos humanos que os criaram. Olha lá, se você olhar para essa imagem, ela representa diversas figuras que faz parte da religião na história. Então nós temos aqui, ó, Jesus Cristo, que representa o cristianismo. Nós temos aqui o Horus, que representa a religião egípcia. É um deus da religião egípcia, porque a gente sabe que os egípcios eles não cultuam só um deus, tá? Eles têm diversos deuses, daí eles serem chamados de politeístas, ou seja, grupos humanos ou comunidades ou sociedades que têm crença em diversos deuses. Aqui nós temos o Krishna, na Índia, Dionísios em Roma, novamente Jesus, Apolônios, né, Dionísios aqui na Grécia, Apolônios em Roma, e assim vai. Então você tem aí diversas figuras que representam as diversas religiões espalhadas pelo mundo inteiro. Tem mais? Tem. Isso aí só é algumas, tá bom? Vamos lá. Olha para a figura novamente. Brasil misturado, eu gosto desse termo, porque nós somos misturados. Lembra que eu falei no início da aula que nós somos um povo misturado? Isso, gente, é o que constitui a beleza da nossa nação, do nosso povo, essa mistura. Tá? São as diferenças. Eu fico imaginando o seguinte, olha para cá. Tu já pensou se na sua casa todos os seus irmãos fossem iguais irmãos gêmeos? Já pensou? Se tudo fosse igual, as panelas fossem igual, o fogão fosse igual, as geladeiras fossem igual, as televisões fossem iguais, os telefones fossem iguais, já pensou que chato que seria? Não seria chato? Você não ter algo diferente para você poder perceber as diferenças? A mesma coisa é aqui, gente. Não tem como a gente se espelhar num Brasil que não seja misturado até em termos de religião. Vamos lá, ler? Vamos lá. Por essa razão, o estudo da religião de diferentes povos humanos é uma forma não apenas de se entender a diversidade cultural humana, mas também de se compreender de forma mais aprofundada a maneira como esses povos se organizaram. Ora, então olha só, é muito bom a gente saber o que o outro pensa em termos de religião. Só que a gente tem geralmente o hábito de condenar aquilo que é diferente. Então, se por exemplo, um índio chegar para a gente e dizer assim, olha, o Deus que eu acredito, a religião que eu acredito, a minha religião, ela é fundamentada na natureza. Aí alguém de repente diz, pois a minha é diferente, eu não acredito nessa religião de vocês aí não. Isso é intolerância, tá? A religião, como eu já disse no início lá da aula, é uma ponte que liga nós aqui na Terra com esse ser espiritual que você pode chamar de Deus, de Alá, de Buda, de Maomé, de Horus, de qualquer outro nome. Ele fazendo esse papel de ligar, de nos tornar melhores criaturas, esse é o suficiente, ok? Vamos lá. Mesmo depois de os povos indígenas terem passado pelo processo de conquista e extermínio, eles nos deixaram diversas práticas culturais. Demonstrar algumas dessas práticas presentes em nossa sociedade será o nosso objetivo nesse texto. Olha só, olha para lá. Nós temos ali a formação do povo brasileiro. Um menino representando o branco, um menino representando o índio e uma menina representando a cultura negra, ok? Esses três povos formaram a nossa nação, que hoje nós somos misturados. Vamos lá. Bom, a gente não pode falar, como lá no início da aula a gente falou sobre a questão das religiões indígenas, como elas acabaram sendo influenciadas quando os europeus chegaram aqui. Então a gente vai ver um pouquinho sobre a influência da cultura indígena para a identidade brasileira. Tem que lembrar, gente, o seguinte, olha, preste atenção. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, quem é que já estava aqui? Era a minha mãe?
Era minha avó, certo? Era a sua mãe que está aí do seu lado, pode estar aí do seu lado, era o seu pai, o seu avô? Não. Eram índios nativos que já moravam aqui, já viviam aqui há sabe lá se quanto tempo, tá? Então, na hora que eles chegaram, eles tinham a sua própria, os portugueses chegaram, os índios tinham a sua própria cultura, sua própria forma de viver, seu tipo de alimentação, até tomar banho. Os portugueses, os europeus, aprenderam com os índios, sabia? Nós aprendemos a tomar banho com os índios, porque até então os europeus não sabiam o que era tomar um banho, ok? Para eles era diferente, o banho, por exemplo, no rio, subindo numa árvore e se debuncando de lá para cá, né, dentro do rio, isso não existia, ok? E eles aprenderam com quem? Nós aprendemos, porque nós somos herdeiros deles, nós aprendemos com os índios, ok? Vamos lá então. Olha para cá, para essa imagem, como ela é bonita. A cultura indígena possui importância fundamental na construção da identidade nacional brasileira. Ela é fundamental para a formação da nossa cultura. Vocês estão vendo aqui, ó, uma casa feita de, que a gente chama de pau centrado, né? Ou seja, é uma casa que hoje você tem muito no Nordeste. Aquelas chamada casa de taipa, lembra? Aquelas casas de taipa em que você finca os paus, coloca o talho de coco e aí vai colocando o barro. A gente chama de casa de taipa. Isso aí, gente, nós aprendemos com os índios, ok? Vamos lá. Essa cultura está presente em elementos das danças, festas populares, culinária e principalmente na língua portuguesa falada no Brasil, que é fruto do processo de aculturação entre povos indígenas, negros e europeus. Então você que está aí, seu pai, sua mãe, pessoal que está aqui no estúdio, todos nós somos herdeiros dos povos indígenas, dos povos africanos e dos povos europeus. A nossa língua, ela é portuguesa. Nós falamos português porque nós fomos colonizados pelos portugueses. A gente costuma ter um hábito aqui no Nordeste de dormir em rede, comer beiju, porque nós herdamos dos indígenas, tá? Nós temos a tradição, por exemplo, de comer uma feijoada, porque nós herdamos a tradição africana. E assim, gente, são vários elementos da cultura desses três povos que fizeram essa mistura e nos tornaram nessa beleza que nós somos hoje. Não é bom ser misturado? É muito bom. Basta você olhar na sala de aula. Na sala de aula, se você olhar, é todo mundo diferente. Todo mundo é diferente e todo mundo possui a sua significância, a sua importância nas suas diferenças. Bora lá? Continuar? Apesar da grande contribuição que a cultura indígena deu para a formação da cultura brasileira, é importante ressaltar que esse processo não se deu sem que houvesse muitas perdas. Aposto que na sua cabeça deve estar passando a seguinte pergunta: o que é cultura? Gente, nesse ponto aqui, cultura significa comportamento, hábitos, atitudes, ok? Então é isso. Claro que cultura tem outros conceitos, mas no nosso caso aqui, cultura brasileira está relacionada com hábitos, costumes, tradições, tudo bem? Só para a gente poder entender. Olha para aquela figura lá. Isso aqui, gente, não é uma figura que eu inventei, não. Não é uma pintura, não. Essa figura, tá? Ela é porque ela é bem antiga. É lá do século XIX. E o que está representando aqui? São índios reais. Vocês sabem que naquela época não tinha celular para tirar foto colorida, né? Como tem agora. Então, naquela época se tirou a foto em preto e branco. Ó. Eles estão acorrentados, são escravos indígenas, acorrentados, sendo obrigados a trabalhar. Olha só. Isso aqui, gente, existiu e ainda existe. Não talvez nesses moldes, mas ainda existe. Essa escravidão, essa exploração das terras indígenas. Se você olhar os noticiários por aí, você vai ver do que eu estou falando. Bom, e olha para cá. Aqui foi a chegada, essa foto representa a chegada, o primeiro contato dos portugueses com os povos indígenas. Tanto aqui como aqui, tá? Aqui já é
o que a gente chama quando os portugueses começaram a entrar nas matas para poder explorar as regiões brasileiras. Então, a partir do encontro colonial com os portugueses, muitas comunidades indígenas foram dizimadas. Dizimadas é acabou. E com elas, as línguas, culturas, como as cosmologias e saberes que possuíam. De acordo com dados do censo de 2010, atualmente existem cerca de 800 mil indígenas no país. Na época, quando os portugueses chegaram aqui, era a base de 2 a 3 milhões de indígenas. O equivalente a 0,4% da população nacional. Esse número chegava a 5 milhões antes da chegada dos colonizadores ao Brasil. Está vendo aí? Entre 3 a 5 milhões. Esse não é um dado muito correto, mas a gente diz que era em torno de 3 a 5 milhões de indígenas que viviam aqui em terras brasileiras quando os portugueses chegaram aqui invadindo. Bom, e aí nós falamos sobre a cultura, nós falamos sobre as religiões. Vamos tentar recapitular o que a gente viu na aula de hoje, tá? A gente sempre vai ter isso aqui, recapitulando. Essa imagem, ela está recapitulando essa ligação entre o homem, aqui ó, o homem e Deus. Por isso que a gente está falando sobre religiões, ok? Vamos recapitular então. Primeiro ponto, a sociedade atual não tem tolerância com as causas diferentes do comum. Tudo que é novo ou novo para alguns é tratado com desprezo e intolerância. Gente, se a pior coisa que tem é você tratar o diferente como se fosse alguma coisa abominável, tá? Nas nossas aulas não tem isso. Nós somos tolerantes, tá? Aqui não tem intolerância a lactose não, né, gente? Não tem intolerância às religiões, estou brincando. Lembra que eu falei sobre intolerância à lactose, né? A pessoa que não suporta, aqui não tem isso. Olha o que nós vimos lá, né? Aqui não tem isso. Outro, as práticas religiosas desempenham um papel muito importante na organização das sociedades humanas, em geral, e que essas práticas podem assumir formas muito variadas. A terceira, a religião foi importante para a organização de diferentes sociedades da antiguidade, como os índios, os negros, os europeus, influenciando diretamente na organização social e identitária desses povos. E por último, mesmo depois de os povos indígenas terem passado pelo processo de conquista e extermínio, eles nos deixaram diversas práticas culturais. Como eu citei algumas, na alimentação, comer beiju, algumas, aqui no Belém tem tacacá, pato no tucupi, todas comidas originárias o açaí, né? Essas comidas todas originárias dos índios, ok? E lembrando, a gente tem dentro da nossa cultura, na alimentação, nos hábitos, nos costumes, essas tradições, tanto dos portugueses como dos índios. Bom, lembra do nosso desafio, que a gente sempre tinha um desafio para a gente fazer em casa, e é isso que eu vou querer que você faça. O que você vai fazer? Qual é o desafio? Estou desafiando você mesmo a fazer, tá? Aqui não tem esse negócio de dizer, professor, não sei não, tem que fazer. É um desafio. É aquela história lá do filme, missão dada é missão cumprida. Então vamos lá. A partir do que estudamos na aula de hoje, responda as questões, são só duas. Você pode pesquisar na internet, tá bom? Por que a religião é importante para a organização dos povos humanos? E a 2, todos os povos apresentam as mesmas crenças religiosas? Justifique sua resposta. Professor Jota, posso pesquisar na internet? Pode e deve, para você enriquecer, tá, a sua pesquisa. Pode perguntar para o meu pai, para a minha mãe? Pode. Você pega, anota no seu caderno e manda lá para o seu professor de história para ele fazer a correção. Não esquece de mandar pelo MOB, porque aí você botando pelo MOB fica registrado e fica melhor para ele corrigir também. Tudo bem, gente? Gostaram da aula? Não é bacana a gente se encontrar? Foi muito bom. Então a gente vai continuar aí, na próxima semana a gente tem outras aulas e vamos continuar, tudo bem? Tchau, tchau, a gente se vê na próxima aula.